e nós vamos aí orar ao Senhor. A paz do Senhor Jesus também, todos os amados irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que seja um tempo assim maravilhoso, que esse tempo venha aí nos trazer a presença do Deus Altíssimo e que Ele venha fazer de mim e de você instrumentos que nós possamos estar alcançando vidas por amor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos buscar ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo. Então, o Senhor tem aí feito maravilhas. Amém? Oh, aleluia! Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador também desse trabalho. Eu quero contigo nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus nessa oportunidade. Nós estamos aí na programação Socorro de Deus, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 10h15 aí da noite. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando está em João capítulo 1, versículo 14. A data de hoje é dia 2/1/2025. Amém? Glórias a Deus. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Nos ajuda, Deus, nos fortaleça, faça de nós, ó Pai, instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com o teu querer, opera com a tua vontade. Alcança, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, onde estiver uma alma sedenta, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, da tua presença, que o Senhor se faça, aleluia, presente, Senhor Deus, para resgatá-la, Senhor Deus. Assim nós oramos, clamamos em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos tratar a respeito de versículos sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós temos um texto que ele fala sobre a graça, e a graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos, e eu louvo e engrandeço a Deus por tudo isso. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a graça é um dom, um presente, é um presente de Deus para aqueles que têm fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver uma vida com confiança e esperança. Amém? Glórias a Deus, com confiança e esperança. Então, nós ficamos esperançosos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. É bom tê-la aqui na live junto com o pastor Carlos, é bênção, né? Então a palavra do Senhor, ela vai dizer em João capítulo 1, versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio com sua graça sobre a minha vida, sobre a tua vida. E eu louvo, engrandeço e magnifico o nome santo do nosso Senhor. Então, graça, um favor imerecido. A graça é um favor ou uma benevolência que não merecemos. Por isso a teologia apresenta a definição clássica
de graça como um favor imerecido. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele sem que tivéssemos o direito de receber. Quando falamos sobre o que é a graça e o seu significado bíblico, geralmente temos em mente a salvação. A Bíblia ensina a salvação pela graça mediante a fé. Essa graça que salva normalmente é chamada de teologia da graça salvadora. Mas o favor de Deus para com os homens também pode ser visto com outras, aleluia, visto em outras instâncias. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Deixa eu voltar aqui que tem dado uma travada aqui para subir o texto. Em outras instâncias, tá? Me encontrei aqui. E não somente nas questões da salvação. Esse tipo de favor mais geral de Deus estendido à humanidade é chamado de graça comum. Em todos esses sentidos, porém, a graça de Deus jamais é o cumprimento de uma exigência, mas sempre de uma prerrogativa divina. O significado da graça na Bíblia a palavra graça traduz alguns termos originais hebraicos e gregos. Por exemplo, no Antigo Testamento a palavra indica um favor não merecido, recebido de alguém que não está numa posição superior. Ainda no Antigo Testamento o termo esed é outro termo usado no texto hebraico para falar da benevolência distribuída entre pessoas que estão num relacionamento. Já no Novo Testamento, o termo mais usual para graça é o grego charis. Esse termo é usado com um significado muito amplo na literatura grega, mas na sua aplicação mais básica geralmente enfatiza os sentidos de favor, perdão, consideração, favorável e gratidão. Mas raramente o Novo Testamento também usa a palavra hélios, que possui o sentido de misericórdia, mas geralmente é traduzido pela palavra graça, por se ajustar melhor no sentido pretendido no texto. Mas sem dúvida nenhuma, a palavra é capaz de transmitir de forma completa o que de fato significa a graça. Na verdade, o significado de graça só pode ser compreendido adequadamente à luz da obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, graça e justiça. Já falamos que é a definição de graça e que é um favor imerecido. De acordo com esse conceito, significado de graça se distingue radicalmente do significado de justiça. Isso porque justiça é essencialmente algo merecido. A justiça fala de uma retribuição sobre o perdão de mérito. Em outras palavras, a justiça é merecida ou conquistada através das obras e condutas que foram observadas previamente por alguém. Mas por outro lado, aleluia, a graça é algo ofertado a alguém que não merece receber nada, enquanto a justiça é devida. A graça é simplesmente dada espontaneamente. Isso quer dizer que a graça não é uma retribuição justa por algo realizado, mas é um presente, é um favor
não conquistado com base em méritos prévios, em contraste com, aleluia, em contraste, nos ajuda a entender o contexto bíblico da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Muita gente questiona a existência do sofrimento no mundo, ou o fato de que nem todas as pessoas serem salvas. Infelizmente, algumas vezes essas pessoas ficam inclinadas a duvidar do caráter de Deus. O erro dessas pessoas está justamente em não compreender o que é graça. Essas pessoas pensam que Deus deve algo ao homem, mas a verdade é que Deus não está numa posição em que ele seja obrigado a agir de forma favorável à humildade. Se ele derrama do seu favor sobre um homem, isso é graça, não dívida. O que de fato o homem merece receber de Deus é a sua justiça. Porém, sabemos que a justiça recompensa o inocente e castiga o culpado. O problema é que a Bíblia diz que não há um único justo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme nós encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, diante de Deus, todos os homens são transgressores que merecem receber o peso da justiça divina. Mas engana-se quem pensa que a graça de Deus anula a justiça. O fato de Deus agir graciosamente para conosco não significa que a sua justiça fica insatisfeita. Para entendermos isso, precisamos olhar para como a graça de Deus é revelada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus revelada em Cristo. Soberanamente Deus revelou, aleluia, ou melhor dizendo, soberanamente Deus resolveu agir de uma forma favorável para com aqueles que merecem o castigo. Ele resolveu declarar inocentes aqueles que mereciam ser condenados, mas ele não fez isso apenas ignorando o erro dessas pessoas, pois se fosse assim, ele não seria justo. Então, nesse ponto encontramos Cristo, aleluia, nos mostrando o que de fato é a graça de Deus. O que aconteceu foi que o erro dessas pessoas culpadas foi punido na pessoa de Cristo. A dívida dessas pessoas alienadas foi colocada na conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quitada integralmente por Ele. Nesse sentido, a obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça do nosso Deus. Por isso, é muito apropriado que a Bíblia fale da salvação em termos econômicos, ou seja, ela fala que o crente foi redimido por Cristo. Redenção diz respeito a um pagamento. Ser redimido significa basicamente ser comprado. Nós temos antigos, aleluia, nos tempos antigos, melhor dizendo, esse termo às vezes era empregado para se referir à liberdade de um escravo, mediante um pagamento oferecido por um redentor. Essa era justamente a nossa situação. Éramos escravos do pecado e não tínhamos como pagar a nossa dívida. Então, quando Cristo veio ao mundo para pagar, aleluia, pelos pecadores miseráveis que mereciam o inferno, a palavra graça assumiu o seu significado mais pleno. Dessa forma, a salvação é um dom de Deus para nós. E sendo um dom, ela não vem em resposta às nossas boas obras ou em recompensa aos nossos méritos. A salvação é graça. E graça é justamente aquilo que não temos direito, nenhum direito de receber. Então, como diz o antigo hino John Nelton, o que podemos dizer é graça maravilhosa. Quão doce é o som
que salvou um desgraçado como nós. Então nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante de Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Está aí em Romanos capítulo 3, versículo 24. Também em Efésios 2, 8 e 9, vai dizer assim: porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através dele, é através do seu poder, é através da assunção, é através do seu sacrifício na cruz do Calvário que nós fomos redimidos. Então Cristo, Ele nos redimiu. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos que fortalecer nessa graça que nos foi ofertada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos divulgar e falar desta graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre mim. Amém? Que esse poder salvífico pela graça, ele venha repousar sobre a minha vida, sobre a tua vida, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, receber essa graça. Amém? Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 11: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eles também. Então, nós precisamos crer. Hebreus capítulo 4, versículo 16: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que possamos receber a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós precisamos entender que essa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está sobre a minha vida e sobre a tua vida, e nós temos a alegria dessa graça, desse amor tão grande do nosso Deus. Números capítulo 6, versículo 25 vai dizer: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 7: e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Também Romanos capítulo 6, versículo 14 ao 18: pois o pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas a graça, aleluia,
de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de acordo, aleluia, deixa eu voltar aqui, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 14 ao 18. Também Romanos capítulo 11, versículo 16. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Romanos capítulo 11, versículo 16. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando contigo. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer em nós. Amém? E através de nós eu louvo e engrandeço então ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, nós te agradecemos, ó Pai, porque foi pela Tua graça, Senhor Deus, que nós fomos resgatados, ó Pai. O Senhor nos tirou do império das trevas, ó Pai, e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. A Tua palavra vai dizer, Senhor Deus, em João capítulo 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Deus de Israel, diz ainda mais no versículo 17, que o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Assim, Pai amado, Pai querido, nós louvamos, engrandecemos e magnificamos ao Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Esteja nos lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, na Tua presença. Eu louvo, engrandeço ao Senhor, magnifico o Teu nome. Não sei, Senhor Deus, o que seria de mim sem a Tua graça, sem o Teu favor, sem as Tuas mãos potentes, ó Pai, todos os dias, Senhor Deus, a me alcançar, a me resgatar, a me puxar, Senhor Deus, para a Tua presença. O Senhor tem exercido, Senhor Deus, essa força, Senhor Deus, atrativa, Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, quando o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, fosse crucificado na cruz do Calvário, o Senhor, ó Pai, através de Cristo, atrairia todos ao Senhor. Assim, Senhor Deus, sou atraído, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande favor. E eu louvo, ó Pai, engrandeço o Teu nome. Eu me sinto feliz na Tua presença. E peço ao Senhor que Teu Santo Espírito, ó Pai, a Tua sagrada presença, Senhor Deus, Teu grande amor, esteja nos alcançando, ó Pai, dia após dia. Então, Senhor Deus, abrilhanta, Senhor Deus, a cada dia mais, Senhor Deus, o nosso ministério, Senhor Deus, o ministério dos Teus filhos, ó Pai, em relação, Senhor Deus, à Tua palavra, em relação, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, todos os dias de sua vida, Pai, servindo ao Senhor, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, eu Te louvo, eu Te engrandeço, eu magnifico, exalto, Senhor Deus, ao Senhor, por esse favor maravilhoso. Eu oro, Senhor Deus, nesta noite, aleluia, Senhor Deus, pedindo ao Senhor, ó Pai, encarecidamente, que o Senhor venha estar, Senhor Deus, manifestando, ó Pai, o Teu poder, ó Pai, conforme vai dizer a Tua palavra a respeito da terra de Zebulon, da terra de Naphtali, a terra que estava ali, Senhor Deus, a caminho do mar, Senhor Deus, Galiléia dos gentios, ó Pai, aquele povo que andava em trevas, ó Pai, eles viram grande luz. Assim, Senhor Deus, que o Senhor venha passear aqui em Cascadura, Pai, que o Senhor venha andar, Senhor Deus, também, Senhor Deus, nessa terra, Senhor Deus, e manifestar a Tua glória, manifestar, Senhor Deus, a Tua presença, que o Senhor venha, Senhor Deus, salvar, ó Pai, as almas perdidas, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que a Tua palavra venha se cumprir em Cascadura, Pai, porque diz a Tua palavra, Senhor Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor venha ser Senhor dessa terra onde nós vivemos, no Rio de Janeiro. Que o Senhor venha, Senhor Deus, manifestar a Tua glória, Pai,
e atrair, Senhor Deus, todos os homens, ó Pai, e mulheres ao Senhor. Assim, Senhor Deus, o Senhor venha nos usar como instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, pregando, Senhor Deus, e ensinando a Tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, capacitar, que nós venhamos ser veículos, ó Pai, instrumentos do Teu poder, da Tua unção, Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja alcançando, ó Pai, nesta noite as vidas sedentas, ó Pai. Aquelas senhoras, ó Pai, senhores, ó Pai, que estão com os corações, ó Pai, chorosos, ó Pai, por causa dos seus filhos que perderam, ó Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu honro ao Senhor, ó Pai. Aleluia, com a minha oração, Senhor Deus, pedindo que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aliviando, Senhor Deus, a dor no coração dessas mães, Pai. Eu venho te pedir, Senhor Deus, que os jovens, ó Pai, venham a ser alcançados, ó Pai, pelo Senhor. Porque muitos jovens, Pai, têm sido atraídos, Senhor Deus, pelo inimigo de nossas almas, Pai. E eles têm sido, Senhor Deus, como oferta, Senhor Deus, para os demônios. Mas nós repreendemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toda ação maligna, Pai. Nós repreendemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, toda obra, Senhor Deus, que não louva o Teu nome, todo espírito, ó Pai, aleluia, contrário ao Teu, esteja caindo por terra, Pai. Mas que venha o Senhor, ó Pai, exercer o Teu poder nas nossas vidas, na vida, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, toma, Senhor Deus, a localidade onde nós moramos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, atravessa Souza Andrade, número 123, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a cada, aleluia, espaçozinho, ó Pai, onde nós usufruímos, ó Pai, aqui, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nessa localidade. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha passar com a Tua vassoura de fogo, ó Deus, e queimar, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que a Tua obra, Senhor Deus, ela venha exercer, Senhor Deus, de uma forma assim grandiosa, Pai, aleluia, surpreendente, Senhor Deus, que o manifestar, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu Santo Espírito, esteja alcançando vidas, ó Pai, que pessoas venham se converter, Senhor Deus, para honrar, Senhor Deus, para magnificar o Teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado pela Tua presença santa. Que o Senhor venha manifestar a Tua graça, Senhor Deus, sobre o Teu povo, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, livra da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa. Que toda obra, Senhor Deus, de feitiçaria, de bruxaria, que toda obra, Senhor Deus, que não louva o Teu nome, venha ser destruída para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu povo, ó Pai, venha, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, o Teu poder, a ação, Senhor Deus, maravilhosa do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor venha exercer, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, a Tua primazia nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, ó meu amado irmão José Vidal. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Esteja guardando toda a sua família, a sua esposa, suas filhas, toda a sua parentela. Que o Senhor esteja guardando também a minha diaconisa Darcília, esteja guardando todos os nossos amados irmãos. Que o Senhor, Deus de Israel, esteja alcançando, esteja nos dando uma noite de sono abençoadíssima. E nós louvamos, engrandecemos e magnificamos o Seu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Assim, o Senhor permitindo, nós estaremos de novo juntos para falar mais um pouquinho desse Deus maravilhoso que tem feito maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.